Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Gente, prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Tanta gente maravilhosa, eu me sinto até um pouco um peixe fora da água aqui, porque acredito que eu seja o único designer, talvez, nessa sala, no meio de tanta gente brilhante. Aquela coisa, né, um cientista, um investidor e um designer entram no auditório, parece até um começo de piada, né. Mas, muito tempo atrás, um cientista fantástico me contou uma coisa que ficou ecoando muito na minha cabeça. Ele me disse que a solução para quase todos os desafios no planeta hoje já existe. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, está presa dentro de bolhas científicas, presa dentro de laboratórios, presa dentro de artigos com terminologias extremamente complexas. Artigos que, quando são super divulgados, alcançam aí milhares de pessoas. Aquele artigo rockstar, né? E isso ficou ecoando muito na minha cabeça. Como que pode tantas inovações incríveis, tantas tecnologias espetaculares? Agora no almoço, já conversei com algumas pessoas com projetos espetaculares mesmo. Como que isso muitas vezes não alcança todo o seu potencial? Como que isso muitas vezes fica preso dentro dessas bolhas e acaba não impactando milhões de pessoas, acaba não gerando o lucro que poderia gerar, acaba não causando todo o impacto positivo que pode gerar? Isso me fez começar a pensar e olhar para o mundo de uma forma diferente nesses últimos anos todos. Eu começo a perceber que o mundo ele tem muitos territórios diferentes, tem muitas ilhas de conhecimento diferentes, muitos continentes, né? De um lado, aqui dentro desse contexto, focando em dois, né? De um lado, a gente tem um continente, uma ilha, que o solo é super fértil, né? É ali que surgem grandes inovações científicas, coisas disruptivas. É maravilhoso esse lugar. Tem sua própria cultura, sua própria linguagem. Ali é incrível, é onde surgem as deep techs e tudo mais. Do outro lado, existe o mercado, existe ali a população em geral, né, o mundo comum, digamos assim, onde as pessoas estão ali vivendo a vida delas, consumindo, comprando, usando coisas, muitas vezes sem nem pensar muito. E o que é interessante é que esses dois continentes, eles também têm não só culturas muito diferentes, mas também línguas diferentes, falam línguas diferentes. Ali no lado A, se fala muito em números, em dados, terminologias complexas, palavras elaboradas que muitas vezes eu não consigo nem pronunciar. Enquanto isso, ali do lado B, se fala muito mais em sedução, em desejo, em encantamento. E no meio dessas duas ilhas distintas existe esse mar gigantesco que muitas vezes ele também é muito desafiador. Às vezes tem tempestades, às vezes tem ondas muito grandes, e esse mar ele é um desafio para atravessar, né, para conectar desse universo para o outro. Tem gente que tenta fazer essa travessia sozinho, acredita na sua ideia, acredita no seu potencial e vai ali, vai nadando, vai na raça mesmo e tenta atravessar. É é possível, não é fácil, nunca é fácil. É um longo caminho, acho que todo mundo sabe aqui que é um longo caminho, mas, tem essas pessoas que vão ali na raça mesmo. Já outras têm um pouco mais de estrutura, né, já tem ali uma equipe, já tem certos investimentos, já tem mais capacidade de fazer essa travessia. E consegue ali com seu barquinho passar por essa cruzada, digamos assim. Também não é fácil, às vezes tem tempestades, ondas grandes demais. Mas e se eu dissesse para vocês que existe uma outra forma de fazer essa travessia também, que pode ser muito mais fluida, muitas vezes pode ser muito mais resiliente também. Pode facilitar essa passagem, essa travessia. Essa ponte que conecta esses 2 mundos pode ser o design. O design pode ajudar muito, inclusive, isso a fluir nessa conexão.
E não só em fazer esse lado muito mais científico, ter acesso ao lado do mercado, do consumidor, que tem a maior parte da população do mundo aí, mas também fazer justamente essa tradução dessas culturas. Enquanto de um lado se fala em coisas muito complexas, o design ele pode ajudar a traduzir essas línguas, fazer com que os dois se entendam e principalmente fazer com que um deseje o outro, que é uma coisa fundamental. Mas bem, estamos falando de design, vamos voltar para a essência. O que é design? Muita gente acha que design vem do inglês, né? Design, aquela coisa de desenho, superfície, de estética, fazer alguma coisa bonita. E, ok, tem essa interpretação, mas vamos mais a fundo. Design vem de designium. Designium vem do latim, é uma palavra latina, que significa significado. Então, quando a gente traduz design para o português, designium para o português, a gente está falando significado. E isso muda tudo. Design não é só a superfície, não é só a estética. Até design de carros, design de bolo, design de sobrancelha, até existe hoje. Essa palavra virou tanta coisa, hoje em dia tudo virou design. Mas na essência a gente está falando de significado. E isso tem muito mais profundidade. Porque a gente está falando de ter um olhar estratégico para tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. Ter um olhar do mercado, de posicionamento no mercado. Como é que a minha tecnologia vai se posicionar? Como é que ela vai ser vista? Como é que eu vou conseguir comunicar ela com muita clareza e fazer com que as pessoas desejem ela? Isso tem a ver com desejo, tem a ver com sedução, tem a ver com encantamento, tem a ver com branding, logo, tudo isso que você pode imaginar num grande pacotão. Então, design tem toda essa profundidade. Bom, eu sou Maurício Noronha, eu sou sócio fundador da Firth Design Studio, um escritório que foi fundado em Curitiba há quase 15 anos. Há 2 anos a gente expandiu para a Itália, berço do design mundial, Milão, onde meu sócio está morando agora já faz 2 anos. Temos projetos em mais de 35 países. Das premiações mais relevantes no mundo e no Brasil, a gente conquistou elas todas, mais de 40 vezes. Temos exposições em mais de 200 lugares pelo mundo também. Mais de 6 milhões de unidades de produtos vendidos, que isso gera um faturamento de 1,5 bilhões de reais, que infelizmente não são nossos, mas sim dos nossos clientes. Então, senão acho que eu teria vindo de helicóptero aí hoje também. Mas a gente fica super feliz porque são nossos clientes que estão se dando super bem também. Muita coisa muito maluca aconteceu nesses 15 anos. Tanto eu quanto meu sócio temos 2 palestras no TEDx. Entramos para a lista da Forbes Under 30 por conta do impacto e tudo isso que nossos projetos têm trazido para o mundo. Fomos nomeados instrutores da UNIDO, que é o Departamento de Desenvolvimento Industrial da ONU, onde a gente fala muito de sustentabilidade numa escala industrial. Projetos aí nas mais variadas áreas. A gente brinca que é especialista e não ser especialista, porque a gente desenvolve um pouco de cada coisa para clientes, desde startups a multinacionais multibilionárias, né? Aqui algumas grandes marcas, grifes italianas, outras mais conhecidas, como Disney, indústrias gigantescas brasileiras, até um projeto com a NASA, parece até mentira, mas a gente está desenvolvendo um projeto com a NASA. E bem ali no meio, eu coloquei de propósito a pista de Interlagos, porque eu ainda não posso colocar o logo do cliente, não posso falar que cliente é esse, mas em novembro existe aqui em São Paulo, em Interlagos, uma corrida muito famosa. E, gente, fiquem atentos porque vai ter uma coisa nossa no final da corrida. Então, a gente desenvolve desde gadgets super tecnológicos, mais variados processos de produção que você pode imaginar, desde produtos para casa, decanters de vinho mais provocativos, perfumaria, produtos para casa, como mobiliários, para marcas italianas, até algumas coisas mais conceituais, como esse veleiro que a gente desenvolveu junto com o designer da Jaguar. Às vezes coisas mais simples, como uma joia muito poética, e até biomateriais, como esse biotecido à base de folha, como se fosse um couro de folha.
E nessa travessia, né, voltando para essa ponte, tem gente que embarca desde o começo da história, né? Desde antes, assim, ele ainda está lá na margem, olhando para o outro lado. E desde o comecinho ele já fala, eu vou já desde o início com design. Não vou me arriscar aí sozinho, já vou junto desde o começo. Foi o caso de uma startup que a gente conheceu um cientista chamado Bruno Libardoni, fantástico. No Rio de Janeiro, depois de uma premiação, a gente estava na festa, comemorando, e a gente foi apresentado para esse cientista, e a gente ficou conversando, trocando ideia, e Rio de Janeiro, né, aquela coisa, baile funk, entre uma descida até o chão e outra, a gente foi pensando em como que a gente poderia salvar as águas do mundo, porque é justamente essa uma tese, uma teoria que ele estava desenvolvendo. O Bruno já tinha não sei quantos PhDs. No momento, a tese dele era justamente sobre isso. Ele tinha uma metodologia de conseguir limpar e monitorar as águas através de micro e macroalgas. Ainda era só uma tese. E a gente começou a provocar e pensar juntos como que a gente poderia transformar isso num produto que poderia ser escalonável, poderia impactar milhões de pessoas. E assim foi indo, a gente foi desenvolvendo tudo isso juntos. Surgiram ali os primeiros esboços do que poderia vir a ser esse produto. Depois já viram um workflow, um projeto mais conceitual, com todo o entendimento de como ele funciona, com algumas imagens já um pouco mais encantadoras, né? Tudo muito didático, muito fácil de entender. Vão surgindo mais imagens ali, porque ainda não existia nada, ainda era tudo teoria, ainda estava ali no comecinho da travessia. Mas isso já para conquistar parceiros, conquistar investidores e por aí vai. Até que a gente chega já num projeto mais avançado, já com desenvolvimento técnico, até que vira um produto pronto para ser colocado no mercado. E assim surge a caravela. A caravela, ela é uma escultura viva, flutuante. Então, dentro da caravela, crescem algas. E essas algas, conforme elas vão crescendo, elas vão se alimentando de nutrientes da água. Ou seja, elas se alimentam de poluentes. Conforme elas vão crescendo, elas vão removendo esses poluentes da água, capturando carbono, oxigenando a água, faz todo um ciclo que a natureza já faz. A natureza, ela é muito, muito, muito inteligente. E o ser humano é muito criativo. Quando a gente junta a inteligência da natureza e a criatividade humana, coisas incríveis podem surgir. Então aqui a gente pega um processo da natureza mesmo e potencializa ele. Então, conforme essas algas vão crescendo, elas vão limpando a água, e quando ela chega numa idade adulta, ela passa a crescer muito mais devagar. Nesse momento, a gente remove essas algas que vão servir ali para insumos para fazer biomassa, bioplásticos, fertilizante natural e tudo mais. Mas elas também servem para fazer uma análise no laboratório e entender exatamente quais são os tipos de poluentes que estão naquela água e quando que esses poluentes apareceram. Então isso começa a dar voz para as águas, começa a trazer informações e dados que nunca antes se tiveram nesses lugares. Então, ali, uma vez que tira essas algas, elas começam a crescer de novo e ainda mais rápido. A caravela tem todo esse formato e essa ideia de uma escultura, quase um mobiliário urbano que seja reconhecível, mesmo de longe. Ela tem, cada elemento tem um motivo, tem um porquê de estar ali. Ela tem essas velas, né, que quando se juntam forma uma gota, um símbolo de uma gota ali no meio, como referência, como um símbolo de que aquele lugar a água está sendo bem cuidada. Até ela chama atenção assim mesmo, até porque se a caravela for removida por algum motivo, por um prefeito ou o que for, as pessoas podem olhar e falar, pô, abandonaram o nosso lago, ele estava sendo bem cuidado, agora não está mais. Então, tanto essas velas quanto quilhas que tem ali embaixo servem para ela ficar num constante movimento, seja com o vento ou com uma correnteza e tudo mais, porque essa turbulência com a água faz as algas crescerem ainda mais rápido. Aqui o Bruno vendo a sua primeira caravela indo para a água no momento de montagem, emocionadíssimo, um projeto da vida dele, né?
Visto de cima, ela também forma essas duas gotas. E a Caravela hoje está em diversas cidades no Brasil, já conquistou prêmios no mundo inteiro e tem recebido rodadas e mais rodadas de investimento. Até, inclusive, na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, que é um patrimônio da Unesco, não se pode ter nada no espelho d'água da Lagoa da Pampulha. Mas a Caravela, por conta do seu propósito e por conta do seu design, foi permitida. E hoje existe uma frota lá, limpando e monitorando as águas. Hoje mesmo recebi umas imagens do pessoal que está no Rio de Janeiro, também mandaram umas fotos. Então, já temos caravelas esparramadas por aí. A gente sabe que nessa travessia existem muitos checkpoints, né? Muitos estágios. Desde ali da tese, como foi o caso da Infinito Mare e a Caravela. E existe ali o momento de botar aquela tese à prova, o MVP, existe a busca por investidores, existe a busca por parceiros, aceleradoras, existem muitos momentos. Até implementar o produto no mercado e mesmo depois de implementado, conquistar esse mercado, fazer acontecer. Então, essa ponte ela passa por todos esses caminhos. E nem sempre todo mundo embarca já desde o começo. Tem gente que já está lá no meio do caminho e aí resolve subir, resolve seguir juntos. Foi o caso da Mush. Mush é uma startup que nasceu também no Paraná. Cientistas incríveis, acabaram até conhecendo o pessoal aqui da Emerge. E eles desenvolveram um material à base de micélio. Micélio, muitos aqui devem conhecer, mas ele é um material à base de fungo. É quase como se fosse a raiz do cogumelo. E eles conseguiram usar resíduo da agroindústria para transformar isso num material que ficasse parecido com um meio termo entre um MDF e um isopor, podemos dizer assim. Só que ele é totalmente renovável, totalmente biodegradável, um dos materiais mais sustentáveis hoje. E eles chegaram até a gente com um tijolinho, um bloquinho disso, ainda muito, muito cru. Eles falaram, olha, a gente conseguiu desenvolver isso. O que a gente pode fazer? Bom, designers que somos, a gente adora. Então a gente começa a desenvolver produtos para as mais variadas áreas, justamente para sentir os diferentes mercados, né? Então aqui como esse material ele tem propriedades termoacústicas, ele absorve o som, ele não pega fogo e uma série de coisas. A gente começa a criar diferentes tipos de revestimentos para construção civil e arquitetura. Até olhando um pouco mais para estratégia e visibilidade, a gente flerta ali com a arte e a gente cria uns produtos para uma galeria de arte que rodou o mundo e ganhou muita mídia. Aqui é a coleção Fé. Muitas religiões, muitas culturas representam suas divindades com o material mais nobre da época. É normal ver um Buda feito de ouro, tanta coisa feita de mármore. Então a gente resolve criar essas mesmas divindades todas feitas de micélio, porque talvez o material mais nobre de hoje seja justamente o mais sustentável. E isso sai em tudo que é mídia e traz a Mush junto. Fizemos fachadas, a primeira fachada do mundo feita de micélio. Isso aqui é uma gelateria em Curitiba, uma delícia, por sinal, mas a gente faz a fachada toda de casquinha de sorvete. E olhando não só para a tecnologia, mas também para o lado muito humano, que é fundamental, a gente começa a olhar muito também para uma cultura que existe muito aqui no Brasil, na América Latina. A gente desenvolve, então, uma urna funerária. As pessoas, né, quando perdem alguém, geralmente vão ali e compram uma urna, muitas vezes de metal, muitas vezes com uma referência egípcia, sabe Deus por quê. E depois de jogar as cinzas no mar e tudo mais, não tem muito bem o que fazer com aquilo. E olhando para esse momento que é tão sensível, tão vulnerável, a gente começa a pensar como que a gente traz um toque de poesia, um toque de leveza para esse momento. Então a gente cria a urna navegar, esse barquinho, as cinzas vão ali dentro, inteiramente feito de micélio. Até muito inspirado por Fernando Pessoa, né? Que dizia: navegar é preciso, viver não é preciso. E a gente cria essa urna para que a pessoa possa colocar ela no mar, ter uma despedida num último navegar até o horizonte.
e ali em poucos dias tudo se dissolve como um fertilizante natural e tudo volta a fazer parte da terra, como no começo. E nem sempre, e não somente, startups ou empresas pequenas podem se beneficiar e crescer muito com design. Foi o caso do Boticário, veio atrás da gente para desenvolver um novo perfume, um novo frasco que poderia alcançar um novo setor no mercado. A princípio era para ser um perfume que falasse sobre a mulher sedutora, aquela mulher que conquista todo mundo. E como todo projeto que a gente desenvolve, a gente faz muita pesquisa de mercado. A gente entende e busca saber ao máximo sobre uma série de coisas que envolve o projeto e o mercado, tendência de comportamento, de consumo, uma série de coisas. E a gente começa a ver que não faz tanto sentido falar da mulher buscando outra pessoa, mas sim a mulher com ela mesma. Então, o projeto passa a ser sobre o prazer feminino. Um tema que muitas vezes ainda é um tabu aqui no Brasil e fora. Falar de pele, falar de contato, falar de prazer, falar até de orgasmo, é uma coisa que deixa muita gente desconfortável ainda. Muita gente fica travada. Então a gente usa uma simbologia muito forte, muito poderosa para fazer esse frasco e todo o conceito e o posicionamento desse perfume novo. A gente faz justamente um cadeado. E a pessoa, para alcançar essa fragrância, esse perfume que está ali dentro, esse universo do prazer, ela obrigatoriamente precisa romper esse cadeado, ela precisa abrir esse cadeado e se destravar para poder alcançar esse mundo do prazer. E no lançamento, foi um super sucesso, foi lançado primeiro com Luana Piovani. Esse perfume quebrou todos os recordes da história do Boticário. O Boticário é uma empresa já multibilionária que viu ali um crescimento e um produto quebrando recordes históricos. Foi tão bom que eles já lançaram outras versões, agora mais recentemente. Inclusive está em alguns outdoors por aí, eu vi vindo para cá, com a Carolina Dickman. E é legal que esse perfume ele carrega nos seus ingredientes uma composição química, um ingrediente, digo, X, que foi inventado num laboratório justamente para despertar essa sensação de desejo nas pessoas. Então, ele é o primeiro perfume no mundo que carrega esse elemento mais provocativo, assim, que desperta isso nas pessoas. E alcança aí milhões e milhões de pessoas. E nem sempre a tecnologia precisa ser tão complexa. A gente já foi convidado para criar um produto na área médica, que a princípio era para ser sobre impressão 3D, feito com impressão 3D, uma série de materiais, uma série de coisas extremamente tecnológicas para a época. E aqui a gente começa a perceber que, às vezes, olhando para o lado humano, as coisas podem ser mais simples e ter o mesmo efeito, se não ainda melhor. A gente foi chamado para uma empresa líder de mercado de próteses para criar uma capa de impressão 3D. E com essas tecnologias mirabolantes. E quando a gente começa a olhar para esse mercado, para esse projeto, a gente começa a mergulhar nessa realidade para entender ao máximo tudo aquilo que a gente pode sobre essa realidade, sobre essas pessoas, entender o que se passa na mente, principalmente no coração delas, porque a gente vai estar criando alguma coisa para elas, né? Então o que acontece é que a pessoa, quando ela perde a perna, passa uma prótese, ela fica só com aquele tubinho metálico. Vocês devem lembrar de ter visto, conhecer alguém que usa. E tudo isso que eu falo aqui agora, tudo coisas que vieram deles, dessas conversas, desse convívio. Mas principalmente o que eles perdem é tanto a perna, o formato da perna, que mesmo escondendo com uma calça, fica aquela coisa meio vazia, mas principalmente perdem a autoestima. E a gente começa a perceber que o projeto ele deixa de ser um projeto de uma capa de prótese de perna e passa a ser um projeto sobre autoestima. Uma coisa que deveria ser muito acessível, inclusive não deveria ser comprada, muito menos ser caro. E a gente começa a ver o que existe no mundo e o que tem geralmente são coisas muito caras. Uma pelo SUS, que é basicamente uma espuma que veste ali uma meia calça por cima para tentar imitar a pele e fica meio esquisito, segundo eles, custa numa faixa de R$ 1.600, R$ 1.700. Já algumas outras que estavam surgindo na época,
com impressão 3D e outras tecnologias, chegavam aqui no Brasil numa faixa de 5, 6 mil reais. E a gente começa a tentar entender por que que é tão caro, né? Isso só a capa, porque a prótese em si custa 30, 50, às vezes 500 mil reais. E a gente começa a perceber que é tudo feito por um processo de alfaiataria, tudo feito sob medida. É como se qualquer camiseta básica, qualquer paletó que você fosse fazer, você ia ter que ir num alfaiate. E vai ficar perfeito, vai ficar bonitão, igual esse paletó seu. E, só que é muito caro. E se o teu corpo muda de formato, já não faz tanto sentido. Então, até muito inspirado por esse pedacinho de papel, um confete, a gente desenvolveu um produto que seria como se fosse a camiseta também um M. Um modelo que atende o maior número de pessoas. E um confete, ele é leve, ele é colorido, ele é democrático, todo mundo usa num momento de alegria, de autoestima. Assim como a confete. A confete também é leve, colorida, democrática. E ela é a primeira capa de prótese de perna produzida em massa no mundo. Ou seja, um modelo que atende a perna direita e esquerda, diferentes alturas, quase todos os modelos de joelhos e pés biônicos. E ela justamente está ali para ajudar a pessoa a se expressar e não querer disfarçar, digamos assim. E é legal que a gente começa a receber relatos das pessoas que voltaram a usar bermuda depois de 15 anos, voltaram a ir à praia depois de 9 anos. Ela é toda colorida, tem essa malha de furos para deixar ela mais leve, mas também para poder customizar esses furos, como aquela imagem dos confetes no ar. Pessoas podem combinar cores. Esse é o Caio, foi medalhista paralímpico nas Paralimpíadas, e ele estava usando sua verde e amarela ali. E as pessoas foram customizando e usando. Hoje a gente vê a confete, ela criou um comportamento até nas redes sociais diferentes, que até então nunca se tinha tantas fotos de pessoas que usavam prótese de corpo inteiro, geralmente era da cintura para cima. E agora as pessoas postam fotos de corpo inteiro, a gente recebe relatos de elas estarem se sentindo melhor, se reconhecendo no espelho. E ela custa, por ser produzida em massa, menos de 400 reais. Com esse valor a gente conseguiu colocar no SUS, então ela é de graça para quem precisa aqui no Brasil. Está em mais de 35 países também, como uma opção que é mais vendida, mais durável e mais acessível. E surge um pouco de cada coisa, né? Até pernas peludas. E o que eu quero dizer é que quando ciência e design caminham juntos, podem surgir coisas espetaculares. E que o mundo entende, que o mundo valoriza e o mundo deseja. O cientista está muito ocupado cuidando da sua tecnologia, é claro. O empreendedor, o investidor, está muito ocupado cuidando dos seus números, seus dados, fazer tudo dar certo. O design, ele entra como um design advisor, que vai cuidar de toda essa parte, de fazer essa tradução. O cientista, ele vai ver aquela tecnologia incrível que ele desenvolve, mas que é muito complexa, transformada em uma coisa super fácil de entender e desejável. O empreendedor vai ver essa travessia sendo feita com muito mais resiliência. E o investidor pode ver seus investimentos tendo um retorno muito mais rápido, ou até maior. Hoje a gente vê esses projetos, eles já têm suas próprias pontes, eles já sabem agora atravessar e voltar com tranquilidade. Eles já entendem desses dois lados, já sabem as duas línguas. Caravela está no Brasil inteiro, expandindo para o mundo, não para de receber investimentos e novos clientes. O Hercode quebra todos os recordes, mais lançamentos um atrás do outro. A Mush, essa urna se tornou um best-seller no setor funerário, uma coisa que a gente nem esperava. Conquistou os maiores prêmios também. E a própria Mush em si, hoje já desenvolve muitos outros materiais. Já abriu um braço de usar o micélio para fazer couro, usar o micélio para fazer proteína para a indústria alimentícia. Não para de crescer. Acabaram de receber mais um investimento milionário. A confete, igualmente, né? Já tem novas versões de confetes vendendo no mundo inteiro. Então, essa ponte, quando a gente caminha juntos, pode ser muito mais fluido, pode ser muito mais fácil. A gente sabe, ainda existem muitas deep techs, muitas inovações incríveis que estão presas dentro dessas bolhas.
E eu ainda fico pensando como que a gente pode destravar isso. Eu realmente acredito que a gente pode destravar isso. Tem tantas inovações espetaculares. Aqui no Brasil, na Colômbia, eu almocei com o pessoal aqui, já vi várias tecnologias incríveis. Então, no mundo inteiro, a gente vê muita tecnologia travada ainda. E eu acredito que dá para destravar. E dá para ver essas tecnologias alcançando o seu potencial máximo, gerando impacto, todo o impacto que pode gerar, gerando muito lucro também. Afinal, uma coisa anda junto com a outra. Sem lucro, a gente não gera impacto, então é sempre prioridade. Mas tudo isso anda junto. E eu acredito que dá para fazer isso. Basta a gente construir essas pontes juntos. Vamos construir essas pontes juntos? Obrigado.